se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A voz do morro. O céu do interior parecia mais pesado naquela semana. No vilarejo de São Vicente das Almas, escondido entre serras esquecidas de Minas Gerais, um som ecoava toda a noite vindo do alto do Morro do Calvário. Era uma voz. Nem todos conseguiam ouvi-la, mas os que ouviam jamais permaneciam os mesmos. Diziam que era lamento, outros, um aviso. Dona Arlinda, uma das moradoras mais antigas, jurava que aquilo começou depois que mexeram na trilha velha, aquela que os antigos mandavam evitar. Desenterraram coisa que devia ter continuado dormindo, disse, cuspindo no chão com olhos arregalados. As crianças, mesmo curiosas, não subiam mais ali. Até os cães passavam a metros do início da trilha, chorando baixo. O som, grave e úmido, parecia mais humano a cada noite. Era como uma voz entalada no tempo, arranhando as paredes da montanha para sair. Quem morava mais perto do pé do morro dizia sentir a terra tremer, como se algo caminhasse de dentro para fora, milímetros por vez. Antônio, um rapaz que trabalhava na roça com o pai, começou a ficar inquieto. Sonhava com o topo do morro, sempre envolto em neblina vermelha. Em seus sonhos, havia uma figura de pedra que chorava sangue e murmurava palavras em uma língua que ele nunca ouvira antes, mas entendia com clareza. Volta. Devolve o que é meu. Na manhã de quinta-feira, o corpo de um lavrador foi encontrado na subida do morro. Estava seco como madeira velha, os olhos petrificados no susto eterno. Ninguém quis mexer. A polícia veio, bateu foto, mas foi embora sem explicações. Ataque animal, disseram. Mas não havia marcas. Só a boca do morto aberta como se gritasse ainda. A partir daquele dia, a voz ganhou força. Era nítida. Chorosa. Repetitiva. O padre local tentou fazer uma missa no pé do morro, mas ao entoar o primeiro salmo, a cruz em sua mão quebrou em 2, sem que ninguém a tocasse. Ele caiu de joelhos, olhos marejados, sussurrando, tem algo lá em cima, e não é deste mundo. O vilarejo começou a esvaziar. Famílias inteiras arrumaram o pouco que tinham e foram embora sem olhar para trás. Mas Antônio ficou. Algo dentro dele o puxava cada vez mais forte para o topo. E ele decidiu que naquela sexta-feira à noite, iria subir. A mãe implorou, os amigos chamaram-no de louco. Mas a decisão estava tomada. Ele só disse, se eu não voltar, me enterrem de olhos fechados. E nunca, nunca subam atrás de mim. A noite chegou espessa como carvão molhado. Antônio calçou as botas, vestiu a velha jaqueta do avô e pôs uma lamparina no bolso. O caminho para o morro era ladeado por arbustos secos, mas naquela noite pareciam braços tentando agarrá-lo. O silêncio era tão absoluto que até os grilos pareciam ter fugido. Ao alcançar o primeiro marco da trilha, um antigo marco de pedra com inscrições apagadas, sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se 1000 olhos invisíveis o observassem das copas das árvores. Mas ele continuou. A voz estava mais alta agora. Não vinha do alto, mas de dentro da terra. A cada passo, os sons do mundo se afastavam. Antônio sentia os batimentos do próprio coração como tambores em seus ouvidos. A vegetação ia se tornando mais escura, e o chão parecia respirar debaixo de seus pés. A trilha parecia mais longa do que ele lembrava, como se esticasse propositalmente. Depois de meia hora de caminhada, encontrou uma clareira. No centro dela, uma cruz de madeira apodrecida, com marcas de unhas ao redor, como se alguém tivesse tentado se agarrar a ela em agonia. Ali, a voz sussurrou ao seu ouvido, como se estivesse dentro de sua cabeça. Volta, ainda dá tempo. Ele caiu de joelhos, sentindo um peso invisível esmagar seus ombros. Por um instante, quis gritar, mas sua boca não se abria. Com esforço, arrancou do pescoço um cordão de São Bento que a mãe lhe dera. Enterrou-o na terra e sussurrou uma prece. O peso aliviou. Mas a voz riu. Seguiu em frente. Agora a trilha não era mais feita de terra, mas de pedra negra, úmida, que pulsava com cada passo.
Encontrou pedaços de roupas, botas antigas, até um anel com o brasão da cidade, enferrujado pelo tempo. Aquilo provava que outros haviam subido antes dele. E nunca voltaram. A vegetação cessou. Uma parede de pedra se ergueu à sua frente, como uma boca aberta para o céu. No meio dela, um buraco redondo como um olho. Antônio se aproximou, e a voz cessou. Em silêncio absoluto, ele entrou. Dentro da caverna, o ar era viscoso. As paredes pareciam vivas, pulsando em intervalos irregulares. Um fedor de coisa morta enchia o ambiente, fazendo Antônio cobrir o rosto com a manga. Mas não hesitou. A lamparina tremulava, revelando vultos fugidios que pareciam se mover nas sombras. Os sussurros retornaram, mas agora vinham de todas as direções. Vozes de homens, mulheres, crianças. Todas juntas, todas pedindo por algo. Nos tire daqui, está acordando. Você nos trouxe de volta. Antônio cambaleou, mas seguiu, sentindo que seus pés não mais lhe pertenciam. Em uma curva da caverna, encontrou uma parede com inscrições antigas. Eram rostos esculpidos, olhos vazios, bocas abertas. E no centro, uma figura com mãos longas e chifres de pedra. Abaixo dela, a palavra Lekara, esculpida em letras que pareciam sangrar. Antônio não sabia como, mas entendeu, aquele era o nome da entidade que ali dormia. Ao tocar na inscrição, a pedra tremeluziu como água. Uma onda de gritos ecoou, e a lamparina apagou. A escuridão era total, mas os olhos de Antônio se abriram para uma visão que não era da terra. Ele viu um povoado antigo sendo consumido por sombras, viu homens sendo sacrificados no alto do morro e corpos sendo costurados em árvores. Voltou a si com sangue escorrendo de seu nariz. A parede agora brilhava com uma luz interna, revelando uma passagem. E lá, deitado em um altar de ossos, estava um corpo gigantesco, envolto em musgo e correntes. A figura abriu os olhos. Eram vermelhos como brasa. A voz que ouvirá por semanas agora saía daquela boca rachada. Você me libertou. Agora, carregará minha voz para o mundo. Antônio tentou correr, mas não havia mais chão. Só o vazio. E nele, a promessa de um fim. Antônio foi encontrado 2 dias depois, nu, com lama nos olhos e uma risada presa entre os dentes. Acharam-no andando pelas ruas do vilarejo, sussurrando palavras em uma língua que ninguém entendia. Não respondia, não comia, só repetia: ele acordou. Ele acordou. Ele acordou. Foi levado para o hospital da cidade, onde os médicos o sedaram. Mas as enfermeiras diziam ouvir vozes no quarto à noite. Uma delas chegou a cortar os pulsos depois de dizer que a voz havia entrado nela também. Os aparelhos gravaram um sussurro em meio à madrugada: tragam mais. A polícia voltou ao morro, mas a trilha desaparecera. Onde antes havia clareira e caverna, agora era só mata fechada, impenetrável. Apenas o cordão de São Bento foi encontrado, coberto de ferrugem. As buscas cessaram, e o caso foi arquivado como transtorno psicótico induzido. Mas o vilarejo nunca mais foi o mesmo. Mesmo com poucas famílias restantes, estranhos começavam a aparecer. Viajantes solitários que subiam o morro e nunca mais desciam. As noites voltaram a ser preenchidas pela voz, agora mais alta, mais clara. E não era mais apenas lamento. Era comando. Dona Arlinda morreu de parada cardíaca após gritar em plena madrugada: ele está caminhando pelas ruas. Na manhã seguinte, marcas de pés descalços foram encontradas em volta da igreja, afundadas no chão como se fossem feitas por alguém muito pesado. Antônio desapareceu do hospital. As câmeras de segurança pararam de funcionar por 1 hora. Quando voltaram, a cama estava vazia. No lençol, escrito com sangue: a voz tem forma. E ela se lembra de vocês. O tempo passou, mas a voz nunca cessou. Agora, ouvia-se em rádios antigos, nos chiados da televisão, até nos fones de ouvido dos adolescentes. A voz do morro havia descido. E estava encontrando novos portadores. Casos de desaparecimentos aumentaram na região. Sempre à noite. Sempre perto de morros ou cavernas.
Grupos inteiros de exploradores sumiam sem deixar rastros. Em todos os relatos, a mesma última frase dita por alguém antes de sumir: "Eu preciso ir. Ele me chamou." Um grupo de pesquisadores tentou investigar o fenômeno. Levavam equipamentos, câmeras, drones. Nada voltou. Apenas uma gravação, que chegou pelo correio meses depois, sem remetente. No áudio, uma voz sussurra em várias línguas ao mesmo tempo. Traduções possíveis apontam para a frase: "Minha prisão ruiu. E o som do mundo será meu hino." Hoje, moradores relatam ver uma figura ao longe, parada no topo do Morro do Calvário. Ela observa. Sempre que alguém tenta fotografá-la, a imagem aparece distorcida, com rostos ao fundo que ninguém reconhece. Alguns dizem que são os desaparecidos. Outros dizem que é só o começo. A nova geração já não liga para as histórias. Riem, brincam de desafiar a trilha. Mas os velhos sabem, a voz nunca esquece. Ela só espera. E um dia, vai falar alto demais para ser ignorada. Um dia, todos ouvirão. E quando isso acontecer, o silêncio será um luxo esquecido. E você, ouve esse som agora? Esse ruído leve atrás da sua cabeça? Talvez seja só o vento. Ou talvez ele já tenha escolhido você. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.